Oi, Cláudio, tudo bem? Olá, tudo bem? Eu estava aqui ansioso porque eu estou tentando acertar o meu áudio que não estava pegando de jeito nenhum aqui. Agora eu acho que tá ok. Tá me ouvindo Ah, direitinho? tá. Tô te ouvindo. Ah, que bom, porque tava tentando agora, 10 minutos eu entrei, tava querendo ver algumas lives de alguns colegas e não tava ouvindo nada. Aí eu comecei a ficar preocupado, desliguei o celular, fiz um monte de coisa aqui para ver se funcionava, tá? Gente, a gente fica meio preocupado com isso, né, quando acontece isso. É verdade, verdade. Tá tudo bem com você? Tudo tranquilo? Tá, graças a Deus, tá tudo tranquilo. Hoje tá tudo tranquilo aqui. Tá Ah, que bem bom. tranquilinho. Tô ajeitando as coisas aqui, tá? Então, Uhum. preparada para o nosso bate-papo? Vamos lá, estamos aí. Pois é. Então, antes de mais nada, vamos. A gente, a gente pode fazer uma pequena apresentação, né? Para a galera que está assistindo a gente. Geralmente o pessoal assiste muito mais depois do que na hora, pelo que a gente Aham, já está acostumado, né? Então a gente faz uma pequena apresentação. Ah, sim. eu sou o professor, para quem não me conhece, né? Eu sou o professor Marcos Antônio Silva e eu sou professor do Centro Universitário Unicarioca, sou pedagogo, professor e coordenador do curso de psicopedagogia da Unicarioca, professor do mestrado em novas tecnologias digitais aplicadas à educação e um estudioso e alguém muito interessado na neurociência aplicada à educação, né? Já é uma área assim, que eu costumo brincar com o pessoal que eu milito, porque eu acho que quando a gente fala de formação humana, né, acaba sendo uma militância, sem questões partidárias, mas eu tô já nessa brincadeira há pelo menos aí uns 10 anos, tentando trazer a neurociência para a formação de profissionais de educação e alguns profissionais de saúde também, né? A gente que acompanha a questão da psicopedagogia também sabe que a neurociência ela entrou há pouquíssimo tempo nos cursos de formação de psicopedagogos, né? Então eu acho que esse papo de hoje vai ser um papo muito legal para a gente até esclarecer algumas situações, né? E aí você pode se apresentar um pouquinho também, Cláudia, para a gente começar o nosso bate-papo. Então, eu sou psicóloga de formação, né? Meu nome é Cláudia, para quem não me conhece aqui também. E eu sou psicóloga de formação. Já estou formada já há uns 15 anos, mais ou menos. Na neuropsicologia, eu também tenho um caso de especialização em neuropsicologia. Eu estou formada há uns 10 anos aí no mínimo, né? Eu já perdi a conta, por aí mais ou menos. E também, no caso, eu sou psicoterapeuta cognitivo-comportamental e, no caso, também psicopedagoga, né? Então, a gente está aqui trabalhando com esse objetivo de tentar trazer um pouco da neurociência para a educação, como. E eu espero que chegue com muito mais força, alcance muito mais pessoas, porque é muito mais humano você compreender as limitações das pessoas ou até onde elas podem ir, se a pessoa tem esse conhecimento.
né, de todas essas dificuldades que as pessoas podem encontrar nesse percurso do desenvolvimento humano. Tá cortando um pouquinho, mas acho que deu para pegar legal. Você está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem, eu tô te ouvindo bem. Espero que as pessoas compreendam um pouquinho. Tá, eu acho que eu que não estou te ouvindo muito bem. Oh, meu Deus. Vamos tentar ver o que pode fazer por aí. A minha internet eu testei ainda há pouco, estava funcionando bem. Espero que... Agora tá funcionando melhor. Na hora que você estava falando, estava cortando um pouquinho, mas agora tá bem melhor. Bom, vou tentar Cláudia, falar mais devagar, então. tá, beleza. Vamos lá, então. A gente começou falando você começou falando de uma coisa muito legal, né? A gente começou, né, falando sobre essa questão da neurociência, e então a gente acha que podia começar a falar sobre isso, né? Qual a importância hoje da neurociência, né, dos conhecimentos oriundos da neurociência para o campo da educação e para o campo da psicopedagogia, né? O que você acha sobre isso? Então, a neurociências, né, como a gente bem estava comentando ainda há pouco, ela tem trazido grandes contribuições. E, principalmente, dentro do nosso país, que a gente vive, são tantas dimensões dentro desse Brasil, né, onde as pessoas têm várias, digamos que, aspectos sociais, aspectos econômicos bastante díspares, né? A gente consegue observar que, a partir desses estudos, às vezes algumas pessoas que justamente vêm das classes mais pobres ou que tiveram um desempenho, que tiveram problemas familiares ou que, de repente, têm pais com poucas instruções, eles entram com uma alimentação bem maior. Isso é comprovado já através de vários estudos, né? A gente também a gente consegue compreender que, mesmo que essas pessoas tenham nascido numa cidade grande, como Rio de Janeiro e São Paulo, existem aspectos no início da formação do feto e até mesmo no nascimento que podem também prejudicar esse desenvolvimento. E isso tudo, como eu falei, a neurociência são várias disciplinas, na verdade, né? Então, a gente está falando aí de medicina, a gente de neurologia, a gente está falando de biologia, a gente está falando de psicologia, a gente está falando de fisiologia, e tudo isso já é muito bem marcado, né? Tem muitos estudos a respeito disso, né? Então, esses aspectos eles vão influenciar diretamente no desenvolvimento da criança e, mais tarde, vão trazer consequências para a vida adulta que podem ser boas ou ruins, dependendo do tipo de estimulação, do tipo de intervenção que vai ser feita e se for preciso. Então, assim, falar sobre neurociências realmente é muito amplo. É até difícil da gente conseguir manter dentro de um assunto, porque toda essa dimensão ela vai sempre esbarrar em algumas questões e que hoje estão mudando muito lentamente, mas que, no caso, a Unicarioca tem feito esse esforço, né, você principalmente, em tentar trazer essa formação tão importante para os professores, que realmente precisam compreender, eles precisam assimilar esse conhecimento para poder intervir em sala de aula. Sim. Eu vou pegar um gancho na tua fala, que eu acho que assim, uma das coisas que mais me encanta, tem me encantado muito nas últimas 2 décadas, né? Eu tô pensando, enquanto você estava falando aí, eu estava pensando na minha formação em pedagogia, né? E eu terminei a pedagogia em 2002, né? E naquela época já me encantava, assim, mesmo que ainda de forma muito inicial, né? Esse mistério, né? Que envolve, né, o conhecimento do cérebro e a relação que a gente tem com ele, para os processos de desenvolvimento e aprendizagem. E uma das coisas que eu sempre falo para os meus alunos é que a gente vive um paradoxo muito grande, né? Porque nós, profissionais de educação e saúde, estamos entre os profissionais que mais lidam com o cérebro, porque o tempo inteiro a gente está estimulando esse órgão tão complexo e, ao mesmo tempo, estamos entre os profissionais que menos compreendem o cérebro,
seja do ponto de vista anatômico, seja do ponto de vista fisiológico, seja do ponto da neuroplasticidade, né, essa questão que você tocou logo no início, né, dos múltiplos fatores, das variações regionais, de como a cultura ela vai modelando, a educação vai modelando as conexões neurais, o desenvolvimento e aprendizado do sujeito, né? Então, para mim é fantástico perceber, né, como a gente, ao mesmo tempo, ainda tem muito para aprender sobre essa situação e como os estudos eles têm evoluído por conta até do uso das tecnologias digitais, eles têm evoluído de uma forma gigantesca, de uma forma muito acelerada. Então, a neurociência que eu comecei a estudar, talvez há 20 anos atrás, hoje, boa parte do que a gente estudou já está defasado. Porque é tanta novidade que a gente vai encontrando. Eu brinco com os meus alunos que eu falo assim, cara, eu fico comparando, que eu falo para eles assim, olha, há 10 anos atrás eu ensinava dessa forma. Hoje eu não posso mais ensinar dessa forma, porque hoje já está bem diferente, né? Então, isso é muito legal para a gente pensar. Eu acho que isso que você falou, acho que é uma das questões. A gente conseguir trocar essa mentalidade. Porque é difícil, né? A gente está lidando com ciência, a gente está numa constante transformação. A ciência ela não para, né? Então, por quê? Porque os fatores ambientais, eles estão o tempo todo atuando sobre o sujeito. Então, passa um tempo, é como o vírus, né? Então, com o tempo, o vírus ele vai sofrer uma mudança e daí o que vai acontecer? Quando ele voltar, ele vai vir de uma outra forma para nos atacar. Então, ou seja, tem que estar sempre estudando esse vírus para poder conseguir combater essas doenças que ele vem a trazer. Então, a gente também, você falou sobre essa questão do início da formação, eu me interessei por neurociências logo na faculdade, né? Então, só que assim, tudo era muito primitivo ainda, a neuropsicologia ainda não era ainda uma disciplina que era, digamos, conhecida, né? Era muito conhecida. Depois que eu me formei, acho que eu levei uns 2 anos mais ou menos, para poder ver que aqui no Rio de Janeiro tinha um lugar de formação, né, de neuropsicologia. E aí eu comecei a fazer, mas mesmo assim, houve muita transformação e há muita transformação ao longo do tempo. Só que o que eu acho legal é o seguinte, esse fator humano que motiva a gente a continuar estudando, né, continuar Sim. compreendendo que é necessário a gente fazer isso para ajudar as pessoas. Eu vejo isso assim o tempo inteiro, né? Quando a gente está conversando com uma pessoa e ela não consegue, ela tem dificuldades para poder organizar o pensamento dela, né? Ela tem dificuldade para, às vezes, para tomar uma ação, né, em alguma coisa. Às vezes, de prestar atenção, tem gente que às vezes você fala, e daqui a pouco ela está te perguntando a mesma coisa que você acabou de dizer, né? Então, Exatamente. assim, ou seja, essas dificuldades a gente sabe, né, que a gente já estudou há algum tempo, sabe que isso daí são falhas nesses processos cognitivos, né? Então, agora a questão é até que ponto vai essa falha e até que ponto está comprometendo a vida dessa pessoa, né? Então, assim, é isso que a gente tem um interesse enorme pela ciência, né, pela neurociência. A gente tem um interesse muito grande, principalmente nessa área de formação dos professores, que a gente sabe que os professores eles são extremamente vitais, né, na formação, na educação dessas crianças desde pequenos, né? Então, eles precisam compreender que não é só passar uma informação, eles precisam se dedicar um pouco mais para entender como que aquele cérebro ele funciona, né? E assim, eu acho que está meio que na hora da gente começar a pensar novamente num professor que seja fugiu o nome agora da palavra, que seja um mestre, né? Que seja uma pessoa que seja admirada, que seja respeitada pelo Seja um mediador de verdade, né? Mediador de verdade, exatamente, né? Para poder justamente interferir, né? Para poder ajudar essa pessoa a conseguir resolver esses problemas do dia a dia, principalmente, né? E também na questão da escola e da escolarização, de modo geral. Beleza. E Cláudia, pensando no nosso tema de hoje, você acha que ainda tem muita confusão na cabeça das pessoas, mesmo aqueles
Porque eu fico, às vezes, assim, a gente lê muita coisa, a gente vê muita coisa, a gente participa de curso, de congresso, de um monte de coisa, né? E o que me, assim, a impressão que eu tenho, às vezes, é que ainda há muita confusão na cabeça das pessoas entre o que é realmente uma função executiva, né? Quando a gente fala de funções cognitivas, funções executivas, né? Eu acho que ainda há muita confusão na cabeça das pessoas em relação a isso. O que você acha? Não, realmente assim, é um conceito que no início não é muito fácil de você compreender. Mas eu acho que até porque esses estudos estavam avançando. Hoje está ficando um pouco mais fácil, né? Assim, existem várias definições para funções executivas, mas, de modo geral, funções executivas são habilidades mentais, né? Habilidades mentais superiores que direcionam o comportamento de uma pessoa. Então, quando uma pessoa ela quer fazer alguma coisa, né, ela de repente ela estabelece lá uma meta, um alvo para atingir, ela vai ter que fazer o quê? Ela vai ter que conseguir captar recursos mentais para que ela organize o pensamento, né, que ela planeje, se for o caso, os atos, as atitudes que ela vai tomar, que ela refreie talvez algumas decisões, que ela volte atrás, ou seja, a questão toda da metacognição, opa, aí vai dar errado, então vou voltar, né? Então, ela vai chegar ela vai tomar atitudes para que ela, o tempo inteiro, corrija o percurso que ela está transitando para atingir aquele objetivo. Então, assim, as funções executivas, hoje, alguns autores, na verdade, eles mencionam como se fosse uma função guarda-chuva, né? Então, essa função, por baixo dela, para que ela funcione corretamente, ela precisa de várias outras funções que estejam mais intactas possíveis, né? Ou mais enriquecidas possíveis, né? Principalmente, a gente está falando aí de memória operacional, a gente está falando aí de controle, controle atencional e controle inibitório, né? A gente está falando de flexibilidade cognitiva. Então, assim, tudo isso são funções mentais que precisam estar bem desenvolvidas para poder atingir esse objetivo. Então, assim, até, digamos assim, vamos fazer um exemplo que é muito utilizado, né, para poder fazer com que as pessoas entendam, né? A função executiva é como se fosse um diretor de uma grande empresa, um diretor executivo de uma grande empresa, né? Então, ele tem lá a fábrica, ele tem os funcionários. Se eu retirar esse diretor, a fábrica, o que vai acontecer com a fábrica? Ela vai continuar funcionando, né? Só que ela vai continuar de forma caótica. De forma caótica, porque ninguém vai estar recebendo ordem, ninguém vai saber o que fazer, então ela vai estar lá descontrolada. Se eu coloco um diretor, ele vai chegar, opa, peraí, você faz isso, você me dá isso, né? Você para com isso, e daí a gente tem que alcançar nosso objetivo, que é entregar o produto final, né? O objetivo é entregar aquele trabalho. Então, assim, se a gente pensar em funções executivas como uma grande empresa, né, tendo esse diretor em cima, né, como o grande líder, que no caso essa função, né, superior, mental superior, a gente consegue ter um pouco mais de clareza sobre o que ela faz realmente, né? Então, assim, eu acho que dentro de tudo isso, como eu falei, a gente precisa investigar, né? Precisa compreender esses processos que estão embaixo da função executiva, né? Porque é ali que vão dar os primeiros sinais de que alguma coisa não está correndo bem. Beleza. Deixa eu só complementar, e se eu estiver falando besteira, por favor, me corrija. Mas uma outra, né? A gente acaba lendo, e como eu te falei, eu percebo essa confusão em alguns espaços, e o que eu percebo é que quando a gente fala de funções cognitivas, a gente está falando, né, de determinadas funções que não tem um local específico no cérebro, digamos assim, mas que se conectam com diferentes regiões do cérebro, né? Como, por exemplo, você fala da linguagem, você fala da memória, não existe um único espaço, né? Na verdade, quando a gente fala de memória, linguagem, algumas outras funções,
você está falando praticamente do seu cérebro inteiro trabalhando nesse sentido. E quando a gente fala, por exemplo, das funções executivas, alguns autores já trazem funções que são específicas de uma determinada área, que é o lobo frontal, né? Pelo menos é o que eu tenho visto nesse sentido, com um pouco mais de consenso, né? Então, a gente pode falar da atenção como uma função cognitiva que pressupõe, que necessita de estímulo de diferentes áreas, né? Eu tenho associação com som, com imagem, com movimento, né? com o toque, né? E uma série de outros sentidos ali que podem trazer essa função à tona, né? Então eu tenho várias regiões trabalhando em função do mesmo produto cognitivo que é a atenção. Quando eu falo de uma coisa mais específica, como, por exemplo, atenção seletiva, que é uma função executiva necessária, por exemplo, para quem está estudando, né? Sem atenção você não tem aprendizagem. Sem atenção seletiva você não tem memória, não tem formação, não tem aquisição de informação, não tem memória, né? Eu brinco muito com os meus alunos na prova, né? Dizendo que não adianta você querer tentar evocar aquilo que você não guardou. Né? Que é o aluno que assim, não consigo. Fala assim, não, gente, olha só, algumas coisas são realmente esquecimento. Outras não, porque você não guardou na sua cabeça. Né? Então, assim, e aí a gente percebe muito claramente que a atenção seletiva, por exemplo, é uma função executiva que está dentro dessa área específica do cérebro responsável por fazer essa gestão dos processos cognitivos, como você falou, né? Então eu acho que isso é interessante para auxiliar as pessoas que têm alguma dúvida, né? Quando a gente fala de gestão, de função executiva, a gente está falando de uma área, né, do cérebro que tem como responsabilidade fazer essa gestão dos processos cognitivos, né? Como você falou, alguém tem que dirigir, alguém tem que direcionar, né, os esforços em função das metas que foram estabelecidas, né? O interessante é que o estabelecimento de metas, o direcionamento da energia, né, a avaliação, tudo isso está no mesmo, digamos assim, na mesma classificação de função executiva, né? Então isso é interessante para a gente pensar, né? Aí não sei se você quer complementar, hein? Não, com certeza. Como eu falei, a questão, assim, são funções essenciais, né? Essa parte atencional, né? A memória, você falou sobre a atenção no caso seletiva, né? Para quem não sabe, né? Então, assim, a atenção, ela é subdividida, né? Ela tem subdivisões. Você tem a atenção alternada, a atenção concentrada, você tem a dividida. Então, assim, tudo isso aí são parte de uma função atencional, né? E como você falou, que recebem vários, né, de vários outros sentidos, essa informação que precisa ser percebida, precisa ser identificada, né, e precisa que ela vá para o cérebro e ela basicamente ela vai convergir no lobo frontal, que é a zona especializada pela função executiva, né? Não que exista uma parte exatamente, essa parte aqui, assim, né, que seja uma parte digamos assim, responsável totalmente por tudo, porque essas áreas se convergem, porém, existem zonas especializadas. Então, a parte frontal, ela é mais especializada nesse tipo de função cognitiva, né? E ela vai pegar informações de várias outras funções. Por exemplo, a memória, né? A memória é extremamente importante para função executiva, né? Então, a gente está falando aí no caso de memória operacional, que a memória operacional, ela vai fazer o quê? Essa memória operacional, ela vai agir, digamos assim, naquele momento, né? Ela vai trabalhar no momento que eu estou fazendo uma tarefa, né? Então, a memória operacional, ela opera, né, informações de outras memórias. Por exemplo, você tem memória de longo prazo, você tem a memória de curto prazo, e também entra em outras subdivisões que a gente não vai comentar aqui. Porém, você está, por exemplo, quando você vai, um exemplo de memória de curto prazo, né, que é uma simulação temporária.
né? Quando você vai no shopping, você estaciona um carro, né? Então você tem que guardar ali onde tu ficou teu carro, né? Então você Sim. chegou, pegou teu carro de volta, acabou aquela memória. No dia seguinte você nem sabe mais onde você estacionou o carro, né? Já a memória de longo prazo, não. A memória que tem episódios, né, que foram marcantes na sua vida, né? Tem a questão daquilo que você aprendeu e ficou consolidado lá dentro, né? Ficou fixo, que você nunca mais esquece, né? Então tá tudo lá dentro e essas informações vão convergir, que a memória profissional ela vai buscar essas informações lá atrás. Então, como você falou, se não aprendeu, se não consolidou, não adianta, não tem como. Exatamente, né? E a própria ideia de memória, né? Que eu acho muito interessante, principalmente para a gente que avalia o processo educacional, né? Quando você está falando da memória, e o nosso olhar, eu acho que o que me fascina na neurociência é exatamente como ela muda a nossa visão da não aprendizagem, né? É. Então, pegando essa questão da memória, né? Quando você percebe que o aluno erra uma questão, né? Me vem logo o trabalho da memória. Será que o erro é porque esse cara não adquiriu a informação? Será que é porque ele não conseguiu, ele adquiriu, ele aprendeu, mas como ele não fez nenhum exercício de fixação, então ele não fortaleceu esse circuito neuronal? Será que é porque está acontecendo alguma coisa na cabeça, na vida dele nesse momento, que não permite que ele possa identificar do que estamos falando, né? Porque tem isso também que a gente percebe muito quando a gente muda a metodologia, quando muda o discurso, quando modifica determinadas questões na nossa didática, a gente percebe muitas vezes que o problema do cara é que ele não está conseguindo reconhecer a informação ali, talvez por uma questão externa, né? Ou ele não está conseguindo simplesmente evocar, né? Porque o nervosismo, a ansiedade não está permitindo que ele traga, né, à tona, traga à superfície esse conhecimento que está lá em alguma região do cérebro dele guardadinho, né? Então, são questões que de cara, quando o sujeito não está demonstrando no seu comportamento a aprendizagem, nós como profissionais de educação, de saúde, a gente vai logo de cara, né? Caramba, onde na função executiva está o problema desse cara, né? Qual é a questão dele? E aí, eu estou falando só de uma função cognitiva. Imagina se a gente for trabalhar com todas as outras que a gente tem aí, né? Então, isso é uma coisa legal para a gente pensar. Sim, é verdade. Assim, é realmente assim. A gente que faz a avaliação, nem sempre é fácil você conseguir diagnosticar. E às vezes você não consegue de cara porque existem outros fatores que ainda não estão em desenvolvimento. Por exemplo, eu vou entrar num assunto aqui, não tá meio fora, mas às vezes você tem sintomas psiquiátricos que podem muitas vezes atrapalhar a percepção. E a gente não sabe que aquela criança, por exemplo, ela já começou cedo um transtorno psiquiátrico, né? Ou que aquele adulto começou porque você tem às vezes um momento que aquilo ali surge, né? Então, a gente que está avaliando, a gente às vezes não consegue identificar claramente, olha, tem um problema aqui. A gente não consegue, na verdade, diagnosticar. A gente encontra que tem um problema aqui, né? Ela tem um problema aqui, né? A gente tem uma suspeita de que pode, né, vir a acontecer isso. Então, hoje a dificuldade dela é exatamente essa, então vamos continuar investindo, né, investigando e intervindo para que isso daí não piore, né? Então, assim, essas questões, elas são interessantes porque você falou agora sobre essa questão toda da memória, né? E me lembra bastante também a questão do TDAH, né? Da criança que é TDAH, que é uma outra questão, que ela tem a questão da atenção, né? Quando ela é predominantemente desatenta, né? Então, assim, ela é incapaz, né, muitas vezes, de conseguir prestar atenção naquele estímulo. Então, você precisa, né, realmente de todo um aparato, né, de toda até mesmo, eu acho que faz muita falta, né, no caso, uma compreensão do professor, porque essas crianças, elas não são fáceis, né, de que aquilo ali é um problema neurológico, não é culpa dela, Sim. ela não está parada porque ela é muito agitada, ela tem que ficar quieta como celular. Não consegue, não dá.
eu atendo crianças com hiperatividade e eu viro para a mãe e falo assim, remédio não dá, entendeu? Porque não consegue Sim. nem parar. Algumas crianças são extremamente hiperativas e ela não consegue nem prestar atenção no que eu falo. E assim, eu estou diretamente com ela, né? Às vezes sem uma medicação, né? É lógico que existem graus, né? Enfim, tem umas que são mais, né? Outras que são menos. Né? Existem aquelas crianças que são, digamos que, tem maiores problemas com a retenção, como você falou, de informações, porque elas, além de não conseguirem, às vezes elas também têm digamos que, uma incapacidade. Né? Eu já fiz alguns laudos que a criança ela não conseguia armazenar a informação por muito tempo. Então, ela não tinha como. Né? Então, havia ali um problema, né? Que foi identificado e que agora, assim, por exemplo, esse tempo todo que a gente está sem estudar, né? Ela não poderia parar, entendeu, de estudar. Então, ela tinha que continuar estudando, né? Para que aquilo ali Até não fosse porque se ela tem uma dificuldade maior na fixação, né, dessa informação, a gente vai ter que trabalhar a neuroplasticidade dela, vai ter que fazer essa estimulação de uma forma muito mais qualitativa, digamos assim, para que ela possa dar conta. Exato. Né? E essa compreensão às vezes que falta, porque é lógico que, como a gente está falando, são muitos problemas, mas essas crianças precisam ser ajudadas. Essas principalmente. Né? Por quê? Porque elas não têm tempo também. Uma coisa que eu ia falar que é importante em relação a isso é que elas precisam de um método mais eficiente de estudo para que elas se sintam bem-sucedidas. Né? Então, às vezes, você deixar a criança, vai descobrir, como que ela tenta descobrir, isso para ela não serve, porque ela não consegue ficar muito tempo ali. Né? Então, você tem que mudar o método. Né? Então, você fala, olha só, né? Então, você vai fazer essa conta aqui que vai dar isso aqui. Ela vai e repete. E ela consegue fazer, beleza, sucesso, ela conseguiu. Ou seja, ela ganha mais motivação para ela fazer uma outra tarefa. Porque essa criança que tem esse problema, por exemplo, ou essa pessoa que tem esse problema, ela vai sofrer a vida inteira questões, problemas emocionais, porque todo mundo vai criticar, né? Ninguém vai elogiar, ela nunca vai receber talvez uma estrelinha ou uma bolinha dourada, né? Porque ela está lembrando de alguma coisa. Ela vai ser precipitada, ela vai falar qualquer coisa na cabeça, né? Sim. Então, ou seja, é necessário fazer com que ela acerte para que ela se sinta motivada, né? E aí também é uma questão importante, né? Para que ela continue e ela não desista da escola. Né? Então, assim, exatamente. A gente só tem essa compreensão quando a gente estuda. Né? Quando a gente estuda e a gente reconhece, porque as pessoas, infelizmente, ainda tem pessoas que acham que isso é besteira, né? Que isso não existe. Né? Então, a gente está aqui para tentar quebrar isso daí e mostrar para as pessoas que sim, existe. Né? Então, eu vi isso em 2018. Né? Você sabe que eu fiz, como eu falei, pedagogia, né, lá atrás. E aí, depois que eu terminei a pedagogia, eu fui para o mestrado na área de saúde, né? E aí, é muito interessante, porque eu estava comentando isso exatamente hoje. Depois que eu saí do mestrado, é que eu vi a necessidade de fazer determinadas formações que eu percebi que faltavam naquilo que eu queria ser enquanto profissional depois do mestrado. Então, aí eu fui fazer o design institucional, a psicopedagogia, a neuropsicopedagogia, aquela coisa toda. E, no final das contas, eu optei por, num processo de gestão de carreira, eu fiz a opção tava numa, assim, pensando aqui, né? Faço doutorado ou faço a psicologia? Né? E aí, naquele momento, um pouco tempo atrás, eu optei por fazer a psicologia. Não terminei, tranquei por questões minhas, né? Agora tô no caminho do doutorado. Mas uma coisa que eu achei interessante é ver em pleno 2019, né? Foi quando eu tranquei, numa turma de estudantes de psicologia, aluno virar e dizer que TDAH era besteira, que não existia. Entendeu? E eu falo assim, gente... Né? E você, minha filha, aí é aquele momento que você, como profissional, como eu diria meus alunos, um pouco mais cascudo, né? Você levanta e diz assim, minha filha, vai estudar mais.
Sim. Não faça isso, Sim. né? Não para de ficar vendo o blog da Tia Teteia, o Wikipédia e qualquer outro. Vai estudar de verdade. Sim. Nada contra o blog A ou B, mas assim, no sentido de vai se aprofundar um pouco mais, vai estudar um pouco mais, né? Exato. Porque isso não é brincadeira, isso não é palhaçada. As pessoas não fazem não apresentam determinados comportamentos porque elas estão de brincadeira, né? Uhum. E isso é uma coisa interessante porque você sabe que a minha prática é muito mais hoje o adulto, né? Então eu recebo adultos como psicopedagogo na faculdade que tem TDAH, que tem dislexia, que tem autismo, né? E N outras situações. E isso me veio. E uma das coisas que eu estava pensando agora é como a escola ela não auxilia o aluno no desenvolvimento das suas funções executivas. Né? Porque quando a gente fala dessas funções, a primeira que me vem à cabeça, por exemplo, é a ideia de planejamento. Né? O ato de planejar, o planejamento ele é uma função, uma habilidade cognitiva, né, relacionada, é uma função executiva. E a gente percebe que assim, o ser humano, pelo menos os nossos alunos, os que eu exebo, eles vivem um paradoxo, que é o paradoxo assim, ninguém em sã consciência vai dizer que planejamento é uma coisa ruim. Uhum. Mas quando você pergunta assim, quantos de vocês fazem o planejamento de N situações na vida de vocês? Ninguém. Então, o aluno ele não sabe planejar a sua rotina de estudos. Né? Já que a gente falou da questão do planejamento enquanto a função, eu fico impressionado como essa função executiva ela é negligenciada ao longo de todo o ensino fundamental, médio, do sujeito. E aí, quando chega na faculdade, nós, alunos do ensino superior, nós, professores do ensino superior, queremos que o cara seja que tenha essa função desenvolvida, que ele planeje a vida dele, né? E aí esse período de pandemia tá mostrando pra gente que não é bem por aí, não. A quantidade de alunos que evadiram das universidades, boa parte dos discursos de evasão tem a ver, claro, com situações econômicas, mas uma boa parte tem relação direta com a seguinte frase: professor, eu não dou conta, eu não tenho estrutura, eu não consigo me planejar. Uhum. Né? Então, você vê como o sujeito ele chega à fase adulta sem um desenvolvimento adequado de uma função executiva sem a qual a gente não vive. Sim, sim, verdade. Eu acho que assim, esse problema é uma questão que já deveria ser treinada desde pequeno. Né? Então, assim, a gente começa bem na pré-escola. Né? Na pré-escola tudo bonitinho, né? Então bota lá a mochilinha, organiza o materialzinho, enfim e tal. Durante a primeira parte, né, do ensino fundamental, as professoras até conseguem manter isso. Depois, quando entra no ginasial, esquece. Né? Salve-se quem puder. Né? Exatamente. Assim, salve-se quem puder. E o que é engraçado, né? Porque a pessoa se organizar é um dos pontos que é trabalhar na educação infantil, exatamente. Depois parece que se esquece isso. Esquece. Exato. E assim, e é a fase que mais precisa, porque quando geralmente você vai descobrir as existências de aprendizagem, você vai descobrir nessa fase de alfabetização, ou seja, na segunda, terceira série. Depois disso você vai ter só um ano, né? Vai ter mais um ano, faz a quarta. Chegou no ginásio, acabou, né? Nessa segunda fase, né? Fundamental 2, né? Chega naquela parte ali, você já não tem mais assistência, né? Você não consegue nem mais ter contato com o professor muitas vezes nas escolas, né? Para você chegar e Exatamente. falar. Você vai falar com o coordenador, para o coordenador ver se fala com os outros professores, enfim, né, sobre isso. Ou seja, ali você começa a ter mais disciplina, né, que é necessário. A criança vai ter que passar mais tempo estudando, né, aquelas matérias. E ela também, o que acontece? Ela tem aquela questão, ela é uma criança, então ela quer se divertir, né? Então você precisa ensinar ela a se organizar para que ela continue dando conta. E esse ensinar a organizar é realmente ensinar, olha só, vamos pegar uma agenda, né, talvez, ou então fazer um mural, ó, dia tal, tem um trabalho tal para entregar, né? Tem um trabalho tal. Então, qual o processo que a gente tem que fazer até lá? Né?
qual é a organização que nós temos que fazer. Né? E daí você vai ensinando essa criança a fazer em cima desses projetos. Eu não preciso nem fazer, digamos, em todas as disciplinas, mas pelo menos nesses trabalhos de pesquisa, é um bom momento para exercer isso. Sim. Né? Então, você vai ensinando como fazer uma pesquisa, né? E o que acontece? Isso tudo aí vai desembocar lá na faculdade, né, que é um Deus da acuda. Né, que a gente fica extremamente estressado quando chega nessa fase de monografia, a parte final, porque ninguém ensinou como que você acha um artigo, por exemplo. Né? Ninguém ensinou, você não sabe que tema você vai entrar, que tema você vai estudar, porque fica tudo desorganizado, eles te dão uma série de disciplinas para fazer, né? Exatamente. E não há um direcionamento ali, né? Digamos que é uma afinidade, olha, você de repente pode vir mais para esse campo, um direcionamento, né? A não ser que você pegue um bom mestre, né? Que realmente chegue e te conduza, né? Que te ajude a conduzir um caminho ali que seja mais eficiente para que você seja um bom aluno e possivelmente até um pesquisador, porque a pesquisa ela só vai estar incluída em quem souber, né? Em quem realmente gostar muito de estudar, mas ela também vai ser, de certa forma, desmotivada se você não consegue ter o ganho, né? Se você não consegue ter sucesso nesses trabalhos anteriores. E uma coisa que é legal que você me lembrou, né? Essa coisa do mestre, da orientação. Eu oriento alunos em todos os níveis, né? Então, eu tenho aluno de graduação, de pós, alunos do mestrado, e é muito interessante porque isso que você tá falando é um problema de atenção seletiva, né? É a questão do foco, né? Então, assim, a gente não aprende a manter o foco, a gente não aprende a selecionar a informação pertinente, a separar o que é importante do que é essencial, né? E eu vejo isso muito quando eu estou fazendo um trabalho de orientação. E o que é interessante eu vejo isso em todos os níveis. Porque quando a gente pega o aluno, por exemplo, do mestrado, em tese você pensa assim, esse cara está no mestrado, ele tem uma história de vida diferente, tem questões diferentes, né? Já tem um processo cognitivo mais amadurecido. Só que não. Né? Você vai encarar as mesmas questões, às vezes pior ainda. Entendeu? É muito interessante como no ensino superior você percebe que não foram desenvolvidas determinadas funções executivas, como planejamento, a flexibilidade de pensamento, a flexibilidade cognitiva. Né? Tem gente que chega na faculdade com aquele pensamento duro. Não que você não possa ter ideias, não que você não possa defender as suas ideias, mas eu falo mesmo de flexibilidade de pensamento, de você conseguir ouvir o outro, você trocar ideias, você modificar determinados pontos. Né? Não há essa flexibilidade. Controle inibitório, né? O controle inibitório, que é outra função. Exato, você tem um aluno, por exemplo, você vai hoje com esse negócio de WhatsApp, né? É a maior perda de tempo que a gente tem no dia, né? Você fica olhando toda hora o WhatsApp, só que a pessoa fica olhando toda hora o WhatsApp, né? E daí ela começa a fazer uma coisa, ela esquece, ela não mantém o foco ali na coisa. Olha, de 3 às 5 eu vou sentar e vou estudar, bota o celular do lado, né? No mudo, de preferência, né? Ou então tira até de vista, para não ver que está tocando. E você foca, né? Então, eu não vou levantar esse momento porque esse momento foi o momento que eu tirei. Então, assim, para poder estudar, para poder direcionar a minha atenção nessa matéria que eu preciso direcionar. Sim. E é interessante que só nesse ato de estudar que você está colocando, eu tenho pelo menos 4 funções executivas atuando. Porque eu tenho a questão do planejamento, eu tenho a questão da flexibilidade cognitiva, que me permite modificar ou não, para não ser aquela coisa muito enrijecida. Eu tenho atenção seletiva, né? Porque ou eu estou estudando ou eu estou no celular, no WhatsApp. Né? Tem a questão do controle inibitório. Né? Não, esse é o momento que eu preciso me controlar para estar aqui, para estar desenvolvendo determinada função e não outras coisas, né? E tem a ver também com as próprias estratégias metacognitivas, que é a capacidade de você avaliar, que é uma das coisas que eu falo no atendimento psicopedagógico, quando eu falo com os alunos, né? A questão não é como você organiza a sua vida.
né? Eu falo para eles, assim, a grande questão não é essa. A grande questão é a forma como você hoje organiza a sua vida. Ela é uma forma eficiente, ela é uma forma que te deixa feliz, é uma forma que você consegue lidar com as suas situações sem ficar com sentimentos negativos como culpa, frustração, ansiedade demasiada, né? E essas coisas todas. Então, assim, é, dito de uma outra forma, a forma como você se organiza hoje te traz benefícios em relação à sua saúde mental e física, ou é alguma coisa que está te estressando mais do que outra coisa, né? Então, assim, são muitas questões que a gente pode trazer quando a gente fala dessa questão das funções executivas, né? Começando ali com a criança até chegar no adulto. E uma coisa, Cláudia, tem uma pergunta que os alunos sempre fazem, que eu acho que é legal até para ver se a gente pode responder para eles aqui, né? Mas quando a gente fala do controle inibitório, eu penso logo nas crianças na educação infantil, na questão da birra, né, dos comportamentos agressivos, etc, etc. Qual é a idade que a gente pode estabelecer para que esse controle inibitório ele comece a ficar, digamos assim, não sei se a palavra é correta, mas mais bem desenvolvido, né? Como é que é isso? Então, na verdade, as próprias funções cognitivas, elas vão estar plenamente desenvolvidas só mesmo no início da vida adulta. Sim. Né? Então, é ali que a gente termina. Por quê? É muito engraçado, eu estava lendo um artigo semana passada, né? E estava falando por que os jovens são tão impulsivos, né? Porque eles tomam atitudes tão impulsivas, né? E daí ele comparou, né, essa questão porque o cérebro, como a parte frontal, que é justamente a área responsável pelas funções executivas, é a última parte a ser amadurecida. Exatamente. Como se esses neurônios, né, eles estivessem ainda em processo para serem encapados, né? Então, qualquer tipo de piada é engraçada ao extremo para um jovem, né? Então, eles riem de qualquer coisa que a gente... O contrário também, né? Qualquer sofrimento para eles é extremo, né? Parece que vaza, assim, né? Vem um neurônio e vaza e dá aquela descarga toda elétrica, né? E daí aquela química e elétrica e aquilo ali se expande de uma forma absurda porque aquilo ali não está plenamente desenvolvido. Então, assim, varia, né? Pode digamos que essa parte do controle inibitório, ela está relacionada a essa questão da impulsividade, né? No caso, ela é parte disso, né? Porque você começa a desenvolver... Lá quando a gente é criança, a gente brinca, às vezes umas brincadeiras que a gente pensa que é bobinha, mas como que ensinava pra gente, né? Que é aquelas brincadeiras estátua, né? Você tá andando e você, estátua, você para, né? Ali você já começa, opa, tem que parar, né? Uma ordem pra você parar. Exatamente. Então, você começa a treinar nessas brincadeiras de para, né? Siga, né? Você está começando a desenvolver essa parte do controle inibitório, né? E quando você já está adulto, né? Então, assim, essa parte, ela vai demorar a concluir esse desenvolvimento e vai, alguns por volta dos 18, mas eu já li matérias que até os 24 anos, né? Isso pode, esse desenvolvimento, ele pode ser concluído, né? Então, vai ter uma variação, dependendo, como a gente falou, eu te perguntei exatamente por isso, né? Porque, exatamente, eu leio e é muito interessante ver como não é uma questão consensual, né? Eu acho que o único consenso que se tem é que, assim, bom, em tese, até os 20 e poucos anos isso já está resolvido. Mas eu já vi gente falando assim, e ainda assim há controvérsias, né? Você pega alguns alunos da faculdade que eu percebo que a coisa pode se estender um pouquinho mais. Mas há uma... E é interessante porque realmente há um campo ainda de estudo muito aberto, né? Onde você vê gente defendendo que o cara já começa a ter isso mais razoavelmente definido ali na fase da adolescência, nos 15, 16 anos, outro já vai dizer mais para cima para os 18, o outro vai chegar até os 24. Então, a gente percebe que ainda é uma área que requer muito estudo até que alguém vá e desenvolva alguma pesquisa e consiga bater o martelo. Acho que a gente não vai ter muita coisa aí pela frente.
assim, um caso, a gente pode ver até mesmo em relação a acidentes de trânsito, né? Quem se envolve mais são adultos abaixo dos 26 anos e homens, né? Sim, Então, assim, ou seja, por que eles acabam sofrendo mais acidente? Porque a percepção de risco deles faz justamente parte dessa metacognição que a gente estava falando, né? Você tem que estar ali, você tem que compreender que aquela velocidade há um perigo, há um obstáculo na frente, ou uma curva, enfim, e que aquele cálculo da velocidade, né, com aquela curva não vai dar certo. Você vai sofrer um acidente, pode morrer. Né? Então, sim. essa percepção de risco, ela faz parte desse desenvolvimento do lobo frontal. Né? Então, e por isso é que mais morrem homens, né, e nessa faixa de idade, né, abaixo de Sim. 26 anos. Depois você Deixa eu passa te perguntar uma coisa, então, para a gente pensar um pouquinho aqui. Eu sempre pensei na coisa, claro que a gente tem a questão hormonal muito forte, né, a química do corpo muito forte, e eu sei que isso influencia diretamente na formação de determinadas zonas do cérebro, né? Há diferenças quando a gente fala em termos de homem, de mulher, não que isso represente alguma, digamos assim, alguma questão que a gente possa, como eu posso explicar aqui, que isso justifica algum preconceito, né? Na verdade, não. Mas a gente percebe realmente que a química do homem e a química da mulher vão gerar determinadas situações que são diferentes no cérebro. Em relação às funções executivas, a gente vai ter isso também, né? O que você tem? Porque eu tenho algumas leituras de alguns campos, mas eu queria escutar a tua opinião em relação a isso, né? Homens e mulheres, por conta da química do corpo, são diferentes no desenvolvimento das funções executivas, digamos assim? Olha, em Excluindo relação a questão social, logicamente, né? Que a gente sabe que tem muito valor no desenvolvimento dessas funções. o que acontece? Aí entram múltiplos fatores. Né? Então, assim, porque vai muito do desenvolvimento de cada cérebro. Né? Sim. Então, como os cérebros eles não são iguais, e eles vão ter dificuldades específicas em algumas coisas, né? Por exemplo, se você é uma pessoa que não desenvolveu corretamente as funções executivas, porque parte dessas outras funções que ficam abaixo dela não estão plenamente desenvolvidas, você vai se envolver em comportamentos que aí o emocional e no caso, o relacionamento pessoal também vão interferir. Então, Sim. assim, ou seja, você tem aí, no caso, uma questão social, né, que você pode vir a ter, de repente, alguns transtornos ou mesmo alguns problemas psicológicos de transtorno, no caso, associados ao humor, a depressão, a ansiedade, né, que podem, de repente, fazer uma interferência, né, nesse desenvolvimento. Então, isso é uma coisa. Outra coisa também tem a questão química, porque hoje, assim, hoje a gente está vivendo numa época em que também se discute muito essa questão alimentar e até mesmo a questão da poluição. Né? A gente sabe que há diversas áreas no Brasil em que há toxinas misturadas na água, né? A gente já sabe que no alimento tem, né? Mas na água também, né? Que são os materiais tóxicos, né? Então, metais pesados, e isso Já daí tem tudo vai estudos que interferir no comprovam que funcionamento do tem cérebro. micropartículas de plástico, né, no corpo. Pois é. Então, assim, a gente, tudo isso pode realmente afetar o cérebro de alguma forma e acabar prejudicando esse desenvolvimento. Porque você precisa ter um cérebro, digamos assim, o mais bem desenvolvido possível, essas habilidades mais desenvolvidas, para que um adulto realmente tenha funções executivas adequadas. Porque muitos não têm nem na vida adulta. Né? Por isso é que muitos não desenvolvem. Né? A gente faz a avaliação, a gente percebe. Vai pegar uma pessoa de 30, 40 anos e ela não tem. Né? As funções executivas dela estão completamente comprometidas. Né? Ela não tem controle sobre os impulsos, ela não tem controle em relação às suas emoções, ela não tem controle da organização, do seu pensamento. Tem gente Não tem flexibilidade de pensamento, Exato. flexibilidade Exato. cognitiva. Exato. Então, assim,
eu acho que não é só uma coisa, são várias coisas que interferem, né? Então, assim, nessa parte química, digamos assim, né? Nessa parte química, eu acho que com certeza tem também, mas é, é uma questão de desenvolvimento também, né? Então, a gente não dá muito para fechar que é só químico, porque há uma questão estrutural que pode Sim. não estar desenvolvida e aí afetar toda digamos que, essa inundação, né, de neurotransmissores no cérebro, né, pode fazer tudo isso ficar completamente, digamos, descompensado e aí afetar, né, em várias áreas, né, principalmente na parte frontal, que vai direcionar o comportamento para a pessoa atingir algum objetivo. Eu não sei Não, se e é tu muito. conseguiu responder, porque eu acho que é muito complexo isso. Né? É uma questão Não, complexa. e a ideia eu acho que é isso mesmo, é a gente jogar uma sementinha para começar a trabalhar essas A questões, pensar. né? Porque É. eu acho que assim, nesses momentos, como eu falei, de crise, né? Que é como esse momento que a gente está vivenciando, que a gente pode vir a perceber a importância do desenvolvimento dessas funções, né? Uhum. Porque esse é o momento que você percebe que está todo mundo. Se você não tiver um desenvolvimento adequado dessas funções, né, do planejamento, do controle inibitório, né, eu fico pensando se, por exemplo, os últimos eventos que a gente viu, de, por exemplo, praias cheias no momento em que a gente deveria estar em casa fazendo, se resguardando, né, dessas questões por conta do vírus, né? Aí você olha praia cheia, aí você fica pensando assim, cara, cadê o planejamento, cadê o controle inibitório, Percepção de cadê risco. percepção de risco, E a atenção, metacognição, né? A gente está falando de metacognição. metacognição, você diz assim, cara, não tem nada. Exato. É você observar o ser humano e falar assim, qual é a diferença disso pro bebezinho que era puro impulso, né? Que só Uhum. buscava o prazer, né? Tu fica olhando assim, cara, na falta do desenvolvimento das funções executivas, nós, na verdade, somos puro impulso. O que a gente demonstra Sim, em forma de comportamento é a nossa impulsividade, né? sim. Porque nada. Então, é nesse momento que você percebe, né? Como falta para essas pessoas que não conseguem controlar as emoções, que não conseguem controlar o próprio desejo, que não tem percepção de risco, que não tem uma série de questões. Eu falo assim, caramba, é uma massa gigantesca que não foi preparada para lidar com funções executivas. Não desenvolveu suas É, funções executivas. e assim, o que acontece? Essas pessoas, elas não aprenderam lá atrás, né? Então, Sim, assim, porque você precisa enriquecer seu universo mental para que você consiga se desenvolver bem, né? Então, você vê que se lá desde o início está tudo errado, né? No caso, a gente está trabalhando, mas, como eu falei para você, no início da educação infantil é tudo bonitinho, né? A gente consegue fazer bonitinho. Depois o negócio se perde, né? A situação exatamente. toda se perde dentro da escola e o aluno ele não consegue interpretar um texto. Né? E ele não consegue interpretar por quê? Porque houve uma série de problemas que vão resultar nesse fracasso lá na frente, que ele não vai conseguir resgatar essas informações que não foram nem formadas. Né? Não estão lá. Exatamente. Não, Né? não foram, a estrutura não foi formada, Não foi formada. né? Não foi, tá? Exato. Cláudia, o nosso bate-papo até aqui tá muito bom, mas daqui a pouco o Instagram vai vir com aqueles 20 segundos faltando, que já estamos no nosso último minuto, tá? Verdade. Foi muito bom conversar com você. A gente vai conversar outras vezes, né? Para quem não sabe, quem vai estar nos assistindo hoje ou está assistindo depois, a professora Cláudia, ela é uma das integrantes do nosso curso de Neurociência Aplicada à Educação, né? Então ela vai estar com a gente exatamente discutindo na disciplina de funções executivas. Então, assim, é um prazer enorme ter ela como parceira nesse projeto tão bonito, que é o projeto da pós-graduação em Neurociência Aplicada à Educação da Unicarioca, né? Então a gente se vê aí em outros momentos discutindo esses e outros assuntos relacionados à neurociência aplicada à educação, tá? Você quer falar alguma coisa, Cláudia, antes do Instagram deixar a gente Fechar? fechar a gente?
Eu quero agradecer, no caso, as pessoas, a você também, pelo convite de estar aqui fazendo essa palestra. A gente já discutiu muito, né, por telefone É, sobre vários assuntos, né? E é sempre muito enriquecedor a gente discutir sobre isso. E eu acho que a gente tem muito aí que aprender. Eu espero que eu consiga contribuir da melhor forma possível lá no Carioca. E eu posso estar passando essas informações e vai muito sim. mais. A gente vai sempre estudando, vai sempre aprendendo. E se for o 10 caso, a gente vai segundos. corrigir.